Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Muito prazer, Alcione Montani Tabelian, aqui no estado de Mato Grosso, e encantada com este ecossistema cartorial. Sempre trazendo informações relevantes, úteis para você, para sua família e para os seus negócios. E eu separei 3 notícias relacionadas ao nosso ecossistema cartorial que vai impactar a sua vida. A primeira delas é o Tribunal de Justiça garante o direito de conversão de união estável em casamento. É isso mesmo. Você sabe que esse serviço já pode ser feito em cartório, mas você também pode fazer no Tribunal de Justiça. E é isso que a gente vai comentar hoje. Outra notícia, construtora aqui de Mato Grosso foi condenada a construir um lago. Isso vai impactar sim a região e principalmente aquelas pessoas que compraram deste empreendimento. E para fechar as notícias, OAB Nacional lançou uma cartilha multiportas. O que você, advogado, pode aprender com esta cartilha? O que você, acadêmico de direito, pode sair na frente dos seus colegas, adiantando-se, aprendendo com esta cartilha? E depois nós teremos um momento onde eu vou responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Se você mandou a sua pergunta, fique ligado. E se você ainda não tem o nosso WhatsApp, aproveite, está aqui, salve no seu celular. Para a hora que você quiser, tiver aquela pergunta para me fazer, você já manda, tá bom? A qualquer momento. E para fechar com chave de ouro, eu vou receber a doutora Gisela Cardoso, presidente da Ordem dos Advogados aqui do estado de Mato Grosso. Vamos conversar sobre diversos assuntos, advocacia extrajudicial, advogados falsos que andam por aí e muito mais. Tem muito assunto relevante que você não pode perder. Cartório e você, tudo a ver. Eu volto já. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como, ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive, retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione, comigo sempre.
Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática. Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Primeira notícia de hoje: Justiça garante direito de conversão judicial de união estável. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei, como assim? Sempre existiu essa possibilidade. Nunca se extinguiu. Né? O juiz aqui se equivocou nesse posicionamento. É claro que você pode fazer em cartório, mas isso não limita. Não significa que o serviço que é prestado no cartório não possa mais ser prestado pelo Poder Judiciário. Olha essa notícia comigo, ó. Vou até botar o meu ajudante aqui. Ó. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.jus.br, tá? Justiça garante direito à conversão judicial de união estável em casamento com efeitos retroativos, ou seja, desde lá de trás. Você vivia união estável, casou-se, né? Converteu em casamento e aproveita todo esse período. Qual é a relevância disso? É só a data do casamento? É muito mais do que isso. Porque o patrimônio construído durante a união estável vai manter-se dentro do regime de bens que vocês escolheram depois. Então, o efeito vai retroagir, vai vir até lá atrás, tá? Então, é bem interessante. E aqui, essa casal entrou na justiça para fazer esse reconhecimento. E, inicialmente, teve o seu pedido indeferido, ou seja, não foi aceito, dizendo que precisava fazer no cartório. Mas não é assim. Você é livre para escolher onde você quer resolver a sua situação. Pode ser no cartório e pode ser no Poder Judiciário. Isso também vale para outros institutos. Por exemplo, o divórcio, que você pode fazer no cartório, mas pode fazer no Poder Judiciário. A usucapião, a adjudicação. O fato de ter a permissão de ser feito no cartório não extingue a via de você fazer no judicial. Tá bom? Então você pode escolher. Muito embora no cartório é mais rápido, mais barato, tem tudo isso. E tem muito mais cartório disponível para você. Então essa notícia, como eu falei, está no site do tjmt.jus.br e eu achei bem interessante de compartilhar para trazer esse alerta para vocês. Outra notícia: construtora é condenada a construir um lago prometido. Quem já não foi no estande de vendas, aquela coisa linda, maravilhosa, e aí você espera receber tudo aquilo, não é mesmo? Né? Essa daqui prometeu um lago e não entregou. Aí veio o Tribunal de Justiça e falou, não, vai entregar. Mas com base em quê? Só na fala? Não, olha só. Aqui, ó, a construtora deverá construir esse lago porque quando ela fez a divulgação para venda, ela apresentou folders, imagens da área, atas, aqui tudo mostrando como seria com a construção desse lago. E se tiver o lago, vai valorizar o imóvel, concorda? Vai ficar muito mais atrativo. Só que aqui não foi construído. Então, ingressaram com essa ação para obrigar a construtora a entregar parte desse projeto e conseguiram. Então, se você está numa situação parecida, aí você e seus outros vizinhos, né, numa situação que a construtora não entregou tudo que prometeu, tenta primeiro conciliar. Se não conseguir, então, ingressa então com um processo realmente para reparar esses danos todos aí. Também essa notícia está lá no site do Tribunal de Justiça, tjmt.jus.br. Que mais? Aqui, ó, você vai ver também uma notícia da OAB. Você já sabe que a nossa convidada de hoje é a presidente da OAB aqui do estado de Mato Grosso, a doutora Gisela Cardoso. Está no seu 2º mandato e eu encontrei essa notícia super recente, agora do dia 28 de julho, e que fala do lançamento da primeira cartilha nacional
da advocacia multiportas. Eu achei bem interessante porque a advocacia multiportas, esse nome é para várias formas de você exercer a sua advocacia. Então, até cliquei, você pode procurar lá, oab.org.br, digita cartilha multiportas que você vai localizar. Aí tem um link para você clicar e que você encontra já essa cartilha disponível gratuitamente. Então, são várias formas de você exercer a advocacia. Aqui, por exemplo, traz o Poder Judiciário, tribunais administrativos, produção de provas antecipadas. E o que o cartório tem a ver com isso? Tudo a ver, é isso mesmo, tudo a ver. Por quê? Que tipo de produção de prova você pode fazer antecipada no cartório? Você pode fazer uma escritura declaratória. Quando você quer o depoimento de alguém, você pode levar, ela pode depor lá, pode declarar, na verdade, né? Esse é o termo. Isso vai ficar ali. Pode fazer atas notariais. Tem várias situações que você pode já preparar essas provas de forma antecipada para o seu processo. Além disso, muitos cartórios podem fazer conciliação e mediação. Então, são outras formas de você conciliar, de evitar que o litígio cresça, que se torne um processo judicial. Você resolve nos cartórios de notas. Então, isso é maravilhoso. Então, a advocacia, junto com os cartórios, em conjunto, vai resolver e trazer a pacificação social. Fica aqui esse convite para você conhecer, então, a cartilha da advocacia. E eu volto já após o intervalo. Esse bloco foi bem curtinho, porque eu quero reservar mais tempo para explicar para você, tirar as dúvidas dos telespectadores que mandaram aqui para o nosso programa. Até já! Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive, retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione, comigo sempre. Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática. Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil.
Você mandou a sua pergunta para mim? Então chegou o momento de eu responder para você. Se você não salvou ainda o número do cartório passo a passo, aproveite 9960-9904. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e automaticamente já vai para o seu WhatsApp e você pode salvar, tá bom? E este é um oferecimento do Instituto Nacional de Protesto de Títulos, que é um instituto de uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. É uma forma de conectar as atividades de protesto de títulos mercantis com os estudos científicos, filosóficos, destacando sempre o compromisso com a ética, com a inovação, no campo jurídico e econômico. O INPROT tem essa missão linda de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência e a justiça nas relações entre credores e devedores. Isso é muito relevante porque isso vai fomentar um ecossistema mais saudável, créditos eficientes para toda a sociedade, não é mesmo? Então vamos lá, se você mandou a sua pergunta, vamos ver se ela já vai ser a primeira. Olá, como devo proceder na venda de um imóvel em que a filha é a proprietária e a mãe tem o usufruto? É o Sandro Ozaki. Oi, Sandro, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Sandro, você não me falou aqui se a filha é menor de idade ou não, tá? Isso faz diferença, porque se a filha for maior de idade, basta as duas quererem vender, tá? Então, se a filha e a mãe, uma é detentora do usufruto e a outra é da nua propriedade, as duas têm que vender ao mesmo tempo e não tem problema, uma compra e venda normal, tá? Agora, se for menor de idade, aí precisa ver se a autorização dos pais, só que aí precisa de uma manifestação do Ministério Público. Quando vocês vão doar os bens aos filhos menores, não precisa de autorização de ninguém, mas para vender sim. Porque aí é o patrimônio do menor e vai ter que comprovar que esse recurso vai ser destinado a ele, né? Se vai ser reservado numa conta separada, se vai ser para manutenção das despesas, vai ter que ter uma manifestação no Ministério Público, consequentemente um alvará judicial, tá bom? Espero ter te ajudado. Próxima pergunta. Minha mãe comprou um lote há anos, mas o vendedor desapareceu. Isso é muito comum, viu? E o terreno nunca foi passado para o nome dela. Tem como fazer usucapião direto no cartório nesse caso? É o Fernando Gama, de Primavera do Leste. Oi, Fernando, tudo bem? Um abraço para você. Muito obrigada pela participação. Olha, não tem como eu te dizer, só com esses elementos, se dá para entrar com a ação de usucapião, tá? Porque depende de várias situações. Mas o fato de vocês terem comprado, né, sua irmã comprou um lote, se ela pagou, se ela tem um contrato de compra e venda, nós podemos pensar também na adjudicação compulsória, tá? Muitos contratos já têm essa cláusula ali, se a pessoa já cumpriu a parte dela, sua irmã comprou, pagou e aí não está conseguindo localizar o vendedor, com a adjudicação compulsória, que pode sim ser feita em cartório também, vai ser um procedimento um pouquinho mais célere, tá bom? Caso contrário, havendo contrato, né, que é um indício, é um título, né, demonstra essa boa-fé da sua irmã e outros elementos também, poderia sim pensar-se no caso da usucapião. É claro, tem que ver com a modalidade, qual o tempo de posse, outros elementos que não está aqui, tá bom? Obrigada pela sua participação, espero ter ajudado. Próxima pergunta. Olá, eu sou o Carlos, passei por 2 cirurgias na coluna. Nossa, Carlos, tenho 4 pinos, tenho 29 anos de serviço prestado para o INSS, sou motorista carreteiro, tenho 57 anos de idade, posso entrar pelo pedido de aposentadoria por incapacidade? Carlos, tudo bem? Olha, lamento essa situação que você está passando, não é fácil, né? Eu tenho recebido várias perguntas sobre o INSS, sobre aposentadoria, mas este não é um tema que a gente trata no cartório. Inclusive, eu quero até aproveitar esse momento aqui, eu acho que eu vou fazer uma nova sugestão para o programa.
de repente, uma parceria com advogados, né, escritórios especializados em assuntos que eu não demando, né? Por exemplo, INSS, né, aposentadoria não é a nossa pauta, isso não é tratado nos cartórios, mas é recorrente, eu percebo essa demanda aqui, muitas vezes a gente não coloca no ar. Mas eu já lanço esse convite, se você é advogado, é especializado nessa área, entre em contato com a nossa produção para a gente ver como levar a informação de utilidade pública para a sociedade que está carente, tá bom? Obrigada! Então, Carlos, eu fico te devendo essa resposta, mas fique ligado no nosso programa. Quem sabe no próximo a gente já tem um advogado especialista nesse assunto para te responder. Combinado? Fechou? Até a próxima. Quero registrar um contrato de convivência com meu parceiro, mas a gente não quer que vire união estável. O cartório faz esse tipo de contrato e tem valor legal? Quem está perguntando é a Vanessa, lá de Sorriso. Oi, Vanessa, um beijo para você, obrigada pela participação. Olha, existe sim, inclusive nós já abordamos esse assunto aqui, você pode até visitar o nosso canal no YouTube, @Cartório Passo a Passo, tem um momento lá que a gente conversou sobre o contrato de namoro. É possível fazer esse contrato de namoro em cartório, pode ser feito por escritura pública, convencionando como vocês querem que seja essa relação, para não configurar a união estável. Hoje em dia, essas relações modernas, né, tem relações sexuais, às vezes mora junto, mas não quer a responsabilidade e os efeitos da união estável. Então, a minha sugestão para você e para o seu namorado é que faça um contrato de namoro estabelecendo as cláusulas que vocês querem para a relação de vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço. Próxima pergunta. Meu ex-marido fez uma doação para o nosso filho ainda menor de idade, mas agora está questionando isso judicialmente. O cartório consegue proteger esse bem com cláusulas restritivas, mesmo após a lavratura da escritura? É a Andréia Goulart, de Jaciara. Oi, Andréia, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Vamos lá na sua dúvida, que é bem pertinente. O seu marido, o seu ex-marido, fez uma doação para sua filha, e aí você está perguntando se o cartório pode proteger com cláusulas restritivas. Existe a possibilidade, sim, de se colocar cláusulas restritivas, mas não depois de já ter feito a doação. Primeiro, vamos lembrar que a doação tem que ser por escritura pública, né, nesse caso, ou por testamento, no caso de legado, né, não dá para ser por instrumento particular. Então, se vocês fizeram essa doação, seu marido quer revogá-la agora, eu não sei com base em quê, tá? Isso aí, de repente, não é só judicial mesmo. Agora, essa cláusula restritiva, existem várias, mas aí quem decide é o doador. É ele que decide quais cláusulas ele vai colocar. Por exemplo, uma cláusula restritiva: inalienabilidade, não pode vender, né? Vai ter que ficar com esse imóvel por um determinado tempo ou para sempre. É uma condição, uma restrição. Ou impenhorabilidade, esse imóvel não vai poder ser penhorado para pagar nenhuma dívida. Ou uma outra restrição ainda, incomunicabilidade. Quando sua filha casar, independente do regime de bens, este imóvel, este bem não vai poder comunicar com o cônjuge dela. Então, estas cláusulas restritivas, quem decide é o doador. E o momento adequado é na doação. Porque depois que você já aceitou essa doação, aceitou da forma que veio, com estas condições, impô-las posteriormente, aí eu desconheço, acredito que não é possível mais, tá bom? E pode ser feito no cartório, sim, a doação. Agora, essa revogação é mais complicada, aí teria que fazer o distrato, mas sua filha é menor, aí teria que ser, sim, judicial. Não tem outra forma. Obrigada pela sua participação e eu espero ter ajudado. Um abraço. Temos mais perguntas? Nossa, tem uma grande aqui agora. Olha, é a de Santo Antônio de Levergério, senhor João. Vamos lá. O meu sogro doou parte do terreno dele para os 3 filhos.
Porém, essa doação não foi registrada no cartório. O terreno não tem escritura. Espera aí, vamos fazer uma pausa aqui, senhor João. A doação só pode ser por escritura. Se for só verbal ou documento particular, não vai ter validade. Então, lamento dizer, isso é muito comum a gente explicar aqui no cartório passo a passo. Olha, você que está em casa, está aprendendo aqui aos pouquinhos comigo, quando alguém te prometer alguma coisa, manda escrever. E doação só por escritura pública. Fala, você quer doar mesmo? Então tá bom, vamos lá no cartório? Vamos ver quais documentos eu vou precisar, né? Você vai impor alguma condição, né? E aí já estabelece ali, faz essa doação. Se vai ser com reserva ou sem reserva de usufruto, quais são as condições. Eu sempre falo um ditado, o dito pelo não dito vale o escrito. Não tem escrito, não tem nada nessa situação aqui, tá bom? Vamos ver o que mais que o João nos perguntou aqui. Então, ó, não foi registrado, então deve ser só um contrato particular. E é muito comum as pessoas se equivocarem e achar que o reconhecimento da assinatura no cartório se equivale ao registro. Não é. Inclusive, não é nem o cartório correto. O cartório que faz o reconhecimento da assinatura é o tabelionato de notas. O que registra o imóvel é o registro de imóveis, é outro cartório, tá? Tem situações que tem a mesma atribuição no mesmo prédio, vamos dizer assim. Aqui em Cuiabá isso existe, Rondonópolis ainda tem também, mas não é o comum. Normalmente é o primeiro ofício de imóveis, o segundo e outros que têm outras atribuições, inclusive o de notas, tá? Então, o registro no cartório, o registro da escritura é uma coisa, reconhecimento da assinatura é outra coisa. E você vai perceber rapidinho a diferença, porque o preço é diferente também, tá bom? O que mais? Então, deixa eu voltar lá no seu João. Deixa eu ver o que mais que ele perguntou. E a documento, o terreno não tem escritura e o documento nenhum que consta que é dele. Foi passado para ele de boca a boca, herança da mãe dele. Se caso algum dia um dos irmãos do meu sogro ou os filhos dos irmãos dele querer brigar na justiça pelo terreno, eles têm direito? Pois ele já mora lá há muito tempo, paga água e luz, ele pode justificar isso, que o terreno é dele, para que ele não perca o terreno e nem eu perca a minha casa, como que eu construí dentro do terreno? Poderia me explicar? Então, João, resumindo a sua história, o que vocês têm é posse. E se você não está exercendo a posse, quem está lá é um outro parente, então a posse é dele. Sim, ele pode ingressar com processo, de repente dar uso capião, uma possibilidade, para regularizar essa posse para ele. Porque se te prometeram a doação, mas como eu te falei, doação é só por escritura, e se quem te doou nem é dono de fato, assim, juridicamente não é dono, então não vale. Sinto te dizer, não vale, tá bom? Então, converse aí com a sua família, vê se eles reconhecem essa negociação, mas todos só têm posse diante dos elementos que você trouxe aqui, tá? Temos mais uma? Meu nome foi para parar no protesto por uma dívida que já paguei. Opa! O cartório pode tirar sozinho ou preciso entrar com processo? Ou nem preciso estar incluindo o cartório no meio? Quem está perguntando é o Robson Farias de Tangará da Serra. Oi, Robson, tudo bem? Olha, é muito comum essa situação e eu preciso te perguntar algumas coisas para entender. Você já pagou esta dívida? Já tinha sido protestada? Por que eu estou te perguntando? Porque às vezes o credor, né, para quem você está devendo, encaminha o título a protesto. E aí, você vai e percebe, opa, eu vou pagar lá para o meu credor. Você vai lá e paga, mas não comunicou o protesto e não pagou os emolumentos do protesto. Aí ele não vai tirar seu nome da lista, porque tem que pagar o valor do serviço do protesto também,
é obrigatório, tá? Então, o correto, o mais adequado é você fazer o pagamento direto no cartório, porque aí sim ele já vai baixar, né, o protesto, já vai tirar o seu nome do rol de devedores, dali desse título, e aí vai repassar o dinheiro para o seu credor. Agora, se você já tinha realizado esse pagamento bem lá atrás e o seu credor se equivocou e mandou protestar, aí você entra então em contato com o seu credor para que ele reconheça esse erro e aí ele pague pela despesa do protesto. Ele que tire o protesto e pague pelas despesas e não você. O quanto antes, inclusive, porque sim, aí nesse caso você pode entrar com reparação de perdas e danos, né? Judicial. O protesto em si, o cartório de protesto, eu entendo que não tem obrigação ou você colocá-lo no polo passivo de uma ação judicial. Porque quando o credor apresenta um título, ele analisa, preenche os requisitos necessários, ele vai lavrar o protesto. Então aí a sua relação é com o seu credor mesmo, tá bom? Fica a dica. Um abraço, até a próxima. Você viu quantas dúvidas? Cartório envolvendo protesto, uso capião, união estável, tem tantos assuntos, tudo relacionado, não é? Eu volto já já com uma entrevista maravilhosa com a doutora Gisela Cardoso, presidente da OAB aqui de Mato Grosso. Até já. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. O mercado imobiliário exige mais do que teoria e intuição. Exige preparo. Nosso treinamento de contratos imobiliários foi transformador com segurança que vira rotina. Quem participou saiu preparado e seguro, pronto para exercer a advocacia extrajudicial de verdade. A didática da doutora Alcione é muito boa. Gostei muito de ter participado desse evento, né? Fiz contatos e é isso aí, muito bom. Olha, meus sinceros agradecimentos à doutora Alcione por ter promovido esse grande evento, né? Assim, sanou todas as minhas dúvidas referente a onde, como ou o passo a passo de como fazer o serviço, né? Tinha umas dúvidas que estavam travadas, mas eu consegui que ela me explicasse de uma forma que eu entendesse. Então, assim, valeu a pena o investimento, o tempo, né? Com certeza, inclusive retornarei nos próximos também. Todas as vezes agora, doutora Alcione comigo sempre. Excelência em treinamentos extrajudiciais, na teoria e na prática. Doutora Alcione Montani, cursos e mentorias. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, chegamos no momento mais aguardado. Eu tenho a alegria, a honra e a satisfação de receber aqui no programa Cartório Passo a Passo a doutora Gisela Cardoso, atual presidente da Ordem dos Advogados aqui da Seccional Mato Grosso. Doutora, que alegria recebê-la aqui no programa Cartório Passo a Passo.
Alegria minha, uma satisfação, enfim, consegui vir, né? E obrigado pelo convite, realmente para mim é uma grande alegria poder estar participando desse programa que vem cada vez mais ganhando espaço, levando informação. Então, para mim hoje a alegria minha estar aqui podendo participar e falar um pouquinho da nossa ordem, falar um pouquinho sobre os avanços do cartório, né? Que ótimo, que maravilha. Doutora, é uma alegria também compartilhar dessa experiência da senhora, da trajetória profissional, segundo mandato à frente da Ordem dos Advogados aqui de Mato Grosso. Comente com a gente como foi a sua trajetória profissional para chegar até aqui, que as pessoas às vezes acham que é fácil, né? É verdade. Como que foi? Bom, eu sou advogada há 24, completo este ano 24 anos de advocacia, né? Eu vim do interior para estudar, para fazer faculdade aqui, fui criada no interior, fiz a faculdade com bastante dificuldade, com a maioria dos jovens, ou muitos, né, advogados, trabalhei durante todo o curso. Quando eu me formei, eu fui já imediatamente fazer uma pós-graduação, uma especialização. Tenho especialização em Direito Empresarial, em Direito do Trabalho. Depois fui dar aula, né? Fui professora por mais de 10 anos também. E desde que eu me formei, passei no exame da ordem, eu comecei a exercer a advocacia. Eu tenho uma verdadeira paixão pela advocacia. Eu vivo a advocacia com muito amor, com muita dedicação e com muito respeito. Então, durante essa trajetória, eu sempre busquei também, doutora Alcione, estar próximo à minha instituição. Eu sempre entendi que uma instituição forte, a classe, a categoria também se fortalece. Então, de alguma forma, sempre busquei contribuir com a instituição. Então, desde sempre eu participei de comissões, depois eu participei do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, até surgir a oportunidade de eu concorrer numa chapa na condição de diretora, de secretária-geral adjunta. Né? E aí, então, venho pela primeira vez participar de um cargo eletivo. Né? Fomos eleitos naquela ocasião. Na gestão seguinte, eu retomo, volto a concorrer, aí já como vice-presidente, né? Depois de 3 anos trabalhando, venho concorrer como vice-presidente, fomos eleitos mais uma vez, e aí, então, vem a minha primeira eleição como presidente, como candidata a presidente. Um marco, um momento muito especial, né? Mato Grosso já tinha, antes de mim, tido uma presidente mulher, que era hoje desembargadora Maria Helena, mas isso há 30 anos atrás. Nossa. Nos 93 anos de história da OAB, então havia apenas uma mulher sido presidente já há quase 30 anos. Então foi um momento muito especial, né? Fui eleita a segunda presidente da OAB Mato Grosso e, terminada a gestão, veio mais uma vez a possibilidade, dessa vez de concorrer à reeleição. Mais uma vez aceitei o desafio e tivemos aí, agradecendo primeiramente a Deus sempre, mas a advocacia mato-grossense que mais uma vez nos confiou a gestão da OAB Mato Grosso para esse triênio. Então, assim, é uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação, mas, como eu disse, especialmente de muito respeito pela profissão e muito amor. Porque se não tiver esse amor, a gente não consegue fazer nada direito, não é? É verdade. Eu posso dizer o mesmo do lado de cá do cartório. Também exerci a advocacia com muita satisfação e hoje do lado de cá. E é desafiador, porque o estado de Mato Grosso é enorme. Quantas seccionais? Subseções. Desculpa. Nós temos 29 subseções no estado de Mato Grosso. Nós temos subseções a 1.200 quilômetros de distância da capital, que é a nossa subseção de Vila Rica, né, a mais distante. E eu encerrei agora no mês passado o ciclo de posses dos novos presidentes das subseções. Tive a alegria, a possibilidade de participar das 29 posses em todas as nossas subseções. E nós temos um dado histórico, doutora Alcione. Pela primeira vez nessa história de 93 anos da OAB Mato Grosso, nós temos um colégio de presidentes de subseções majoritariamente feminino. Que legal! Né? Nessa gestão são 18 mulheres das 29 subseções. Parabéns! Então é algo que realmente me deixa também muito feliz, né, nessa caminhada, nessa trajetória, né, junto,
defendendo sempre a advocacia e vendo a participação feminina aumentar também na gestão. Você sabe que isso eu tenho notado também na atividade extrajudicial, tanto na advocacia quanto também no ingresso no concurso para cartórios. Nós já somos quase 50% de mulheres aqui no estado de Mato Grosso. Eu acredito que no próximo concurso a gente deve passar. A advocacia nós já passamos. Né? As mulheres já são a maioria dos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e na seccional Mato Grosso também. Olha só, você sabe que uma vez eu concedi uma entrevista e o repórter falou assim, tabeliã? Existe tabeliã? Eu só ouço falar de tabelião. Eu falei, existe, nós somos quase maioria já. É isso aí. Doutora, na sua experiência como advogada, como a senhora tem visto a advocacia extrajudicial, que é essa que dá para fazer vários atos em cartórios, como inventário, divórcio, solução de união estável, muitos atos já dá para fazer no cartório? A gente vem acompanhando um grande avanço, né, doutora Alcione, nesta área da advocacia extrajudicial. A alteração, né, da legislação, novas normas, novas leis, aumentando as possibilidades, conferindo novas possibilidades, e eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos, especialmente quando traz situações em que a advocacia ela está participando junto, a advocacia ela está utilizando desta forma, né, de buscar, de resolver ou evitar um conflito através da advocacia, da advocacia extrajudicial. Então vejo com bons olhos, vejo que estamos avançando, muitos advogados, advogadas percebendo uma forma, um nicho interessante de atuar, às vezes com maior rapidez na entrega do resultado para o seu cliente, às vezes até de forma menos onerosa. Então eu falo, a advocacia extrajudicial, ao meu ver, ela não exclui a judicial, mas em muitos pontos ela se complementa. E eu destaco sempre a importância de ter o advogado realizando esses atos, né, junto com o seu cliente, orientando, muitas vezes qual a melhor forma, qual a melhor opção. E no final das contas, quem é sempre o melhor beneficiado, e é isso que a gente busca, é o cliente, é o jurisdicionado, é o cidadão que precisa, né, de resolver aquela situação ali, muitas vezes há anos, muitas vezes que vem ali impedindo ele de resolver um conflito dentro da família ou dentro da sua empresa. Então, a advocacia extrajudicial é algo que veio, está vindo, acredito que para ficar e evoluindo. Nós estamos vendo uma evolução bastante interessante. Que legal. Eu costumo dizer aos advogados que a advocacia não está saturada, ela está mudando a forma de exercer. E aí, com o consenso, seja a usucapião, a adjudicação, estão vindo novos atos e os advogados se capacitando com isso, né? Ele tem que ser um pouco mais proativo e tudo mais. E, às vezes eles se confundem, porque na Lei 8935 de 94 diz que os tabeliães têm o dever de orientar as partes, mas isso não supera a necessidade de advogado, porque nós não vamos advogar para o cliente, nós vamos dar uma orientação genérica, né? Nós temos que ser imparciais como juízes, então o advogado é essencial e inclusive ele é obrigatório em diversos procedimentos, né? Como o inventário, o usucapião, a adjudicação, o divórcio, tudo mais célere de fato, doutora, tem que comprovar muito mais rápido, até com menores de idade dá para fazer, com incapaz dá para fazer, então realmente eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado aqui que os cartórios estão superando. Como disse, uma área bastante interessante, a gente vê cada vez mais os advogados se preparando, os advogados se qualificando para atuar na advocacia extrajudicial, que ela está ligada a esses atos que são realizados junto aos cartórios, mas também outras portas, né? A mediação, uma arbitragem, são formas também de se exercer a advocacia de forma extrajudicial e obtendo muitas vezes um resultado mais célere, uma entrega do resultado para o teu cliente no menor prazo, que às vezes faz toda a diferença. Faz sim. Doutora, e a percepção? Como que os advogados têm percebido os cartórios? Porque eu sei que tem cartórios que prestam um excelente serviço, mas às vezes tem alguma reclamação. Como que a advocacia tem percebido a prestação de serviços cartorários? Eu vejo assim, um sentimento. Eu vejo que estamos avançando, né? Há hoje, como você destacou aqui, cartórios que estão
já oferecendo um serviço já diferenciado, com uma estrutura já diferenciada. Nós vemos aqueles, né, que ainda estão ali construindo um novo formato para entregar, para acompanhar essa nova realidade. Então, eu vejo que Mato Grosso está avançando. Alguns já um pouco na frente, mas alguns cartórios ainda realmente precisam se adequar. A senhora falou algo aqui que para mim, representa muito isso. A nova realidade. Nós temos uma nova realidade, nós temos novas oportunidades, novos meios de se entregar essa prestação. Então, é importante que estejamos sempre, todos, preparados, investindo para oferecer cada vez mais o melhor serviço. Ótimo. Eu acredito que a gente tem muito a crescer, desenvolver e fomentar parcerias, né? Porque exatamente. O advogado precisa do cartório, o cartório precisa do advogado e todos precisam do cliente, o cliente precisa de um atendimento, uma prestação adequada, não é mesmo? Doutora, essas coisas são todas lindas, eu queria tocar num assunto mais delicado com a senhora, que é o tal do golpe do falso advogado. E eu até atendi uma pessoa no cartório que de início se identificou como advogado, mas conforme a situação foi se desenrolando, aí eu falei, doutora, qual é seu nome? Aí eu falei, tal, me empresta sua carteira da ordem? Ah, não está comigo. Aí eu já determinei para minha substituta, consulta no site aqui do Cadastro Nacional de Advogado. E não tinha. Aí ela falou, não, realmente eu não tenho OAB. Aí depois, você está formada, pelo menos? Você vai bacharel em Direito? Ah, não, eu estou no 7º semestre. Não sei nem se está estudando. Como a senhora tem visto e lidado com essa situação? Doutora Alcione, eu quero inclusive aproveitar esse espaço para mais uma vez chamar a atenção da população, para que não caiam nesse golpe. Nós temos aí hoje criminosos atuando para obter vantagens, né, do cidadão, do jurisdicionado que está guardando um processo seu, que está em trâmite na justiça e aplicando golpes, utilizando o nome dos seus advogados, utilizando o nome de escritórios. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade, fazer um apelo, né, para a população, para o cidadão que tem um processo, se receber um e-mail, uma mensagem, um telefonema, se identificando como seu advogado e pedindo qualquer tipo de valor, não passe, não repasse, sem confirmar que você realmente está falando com o seu advogado. Porque hoje, doutora Alcione, o que os criminosos fazem? Eles retiram uma foto do advogado nas redes sociais, retiram uma foto do advogado no site do escritório, na própria imprensa e pegam um número de telefone qualquer, colocam aquela foto e entram em contato com o cidadão, dizendo, olha, aqui é a doutora Alcione, aqui é a doutora Gisela, o doutor João, seu advogado. O seu processo já foi resolvido, o senhor, a senhora ganhou não sei quantos mil, mas para a senhora ou o senhor receber, é preciso pagar uma taxa. Ou fazer um adiantamento, ou pagar uma custa, então tem que depositar tal valor. Né? E as pessoas muitas vezes na boa fé, como eu disse, muitas vezes esperando há anos um resultado num processo, ficam naquela ansiedade e termina caindo neste golpe e repassando valores aos criminosos. Então, o que eu digo? Primeiro, é racional. Se eu tenho 20 mil para receber, 50 mil para receber, não é racional, não é lógico que eu tenha que pagar 2, 3, 4. Se está disponível 20 para eu receber e eu tenho que pagar 5, me entregue só 15. Sim. Né? Então, desconfie. Sempre que pedirem valores para que você receba o que é de direito, desconfie. Tente falar naquele telefone que você já tem, que você já falou com o seu advogado. Se não conseguir, vá até o escritório onde você conversou com o advogado. Se não conseguir, procure a OAB. Procure a OAB em qualquer cidade do estado. Nós temos 29 subseções, uma sala em quase todos os fóruns. Né? Ligue para a OAB, nós estamos à disposição também para auxiliar, para orientar, para que o cidadão não caia neste golpe. E é um problema nacional. A gente tem enfrentado isso no Brasil inteiro. Nós temos estado muito próximo da Polícia Civil, que vem atuando também de forma firme, investigando para combater esse golpe. Mas a gente precisa que a população seja esclarecida e que a população
desconfie, não caia nos golpes. E o que mais a gente pode fazer? Se a OAB tem algum projeto, como que fazer para evitar esse tipo de situação? Orientar a população como consultar? Se bem que ela já tem o telefone tem do o telefone, cliente, mas né? a senhora acabou de falar aqui também. Nós temos no site da OAB, no site do Conselho Federal, uma página onde você consulta ali o nome do advogado. O Conselho Federal disponibilizou também um canal que chama Consulte Aqui. Vou até confirmar depois, para você validar se aquele realmente é o número do telefone do seu advogado. E, como eu disse, colocando a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição, o AB Mato Grosso, com as suas 29 subseções, à disposição para auxiliar, para orientar, para confirmar se realmente está falando com o seu advogado ou se está falando com um criminoso. Muito importante esse alerta para toda a população. Eu mesmo já fui abordada por pessoas assim, ou já usaram a minha imagem também para colocar. A minha também. Né? A gente fica mais em evidência, as pessoas Sim. conseguem fazer fotografia e fazer um WhatsApp falso. Então, fiquem atentos. Doutora, vamos mudar de assunto? Quinto Constitucional. Vamos primeiro explicar para as pessoas que estão aí de casa, às vezes é bacharel em Direito, está começando a faculdade, nem sabe que tem a possibilidade de advogado se tornar magistrado. Explica para o pessoal de casa o que é o Quinto Constitucional. Ótimo. O Quinto Constitucional é uma garantia, é uma previsão que a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, todo o nosso ordenamento jurídico, ele está baseado, ele vem fundamentado na nossa Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal prevê que todos os tribunais do país, na sua composição, ele vai contar com 1/5 das vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público. Qual que é a importância disso, Gisela? Por que tem que ter lá a representação da advocacia e no Ministério Público? Por que o Constituinte trouxe essa garantia? Na verdade, o objetivo do Constituinte é possibilitar que os tribunais, que os órgãos do Poder Judiciário e os tribunais, ele tenha na sua composição a visão dos outros atores do sistema de justiça. Que não seja apenas os magistrados de carreira compondo aquele colegiado. Ali, com a presença, com o olhar de um advogado, de um promotor, um membro do Ministério Público, o colegiado vai ter na sua composição os diversos olhares desses atores do sistema de justiça. Então, sem dúvida nenhuma, é uma garantia importantíssima. E qual a representação das mulheres no Quinto Constitucional? Olha, nós temos Mato Grosso hoje, no Tribunal de Justiça, do Estado de Mato Grosso, nós temos uma desembargadora pelo Quinto, que é a desembargadora Maria Helena, que foi a primeira presidente da OAB. No Tribunal Regional do Trabalho, nós temos a desembargadora Maria Beatriz também, que veio do Quinto Constitucional. E nós conseguimos avançar, assim, uma pauta que eu tenho o maior orgulho também em dizer que eu participei e pude trabalhar para que ela acontecesse. Hoje, as nossas listas, a lista que foi enviada na última seleção do Quinto da OAB, ela foi uma lista paritária, ou seja, 3 homens e 3 mulheres. E agora a próxima, que será escolhida ainda esse ano, já está com o edital aberto, também será paritária. 3 homens e 3 mulheres. Eu sempre busco, Alcione, isso desde sempre, garantir oportunidades. E muita gente fala, mas eu não gosto de cota, eu não gosto de garantir vagas. E, para mim, quando a gente coloca uma política afirmativa, onde se oferece oportunidades iguais, nós estamos nada mais, nada menos do que diminuindo diferenças. Você pega, por exemplo, vamos falar da OAB. OAB hoje, nós somos maioria as mulheres no quadro de inscritos, mas até pouco tempo atrás, e eu contei rapidamente a minha história aqui, dentro da ordem, mas quando eu comecei lá na diretoria, a OAB, ela tinha aproximadamente 15%, 16% de participação feminina apenas. Nossa. Então, eram os homens, na sua grande maioria, que faziam a gestão da ordem. E aí eram esses homens que votavam na lista, majoritariamente masculinas. Então, hoje nós temos na OAB, em razão de uma política afirmativa do Conselho Federal, que é o projeto Paridade, todas as chapas que concorrem na OAB, elas são
paritárias, 50% de homem e 50% de mulher. E com isso a gente vem cada vez mais tendo uma participação feminina muito efetiva, né? Trabalhando de forma muito dedicada. Então isso para nós é muito gratificante. Então o nosso trabalho, o que a gente almeja é oferecer igualdade de oportunidades. Daí para frente, cada um vai trabalhar o seu, mas eu quero ter a mesma oportunidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, aí vai depender de cada um se capacitar, estar preparado para quando a oportunidade chegar, ter a oportunidade de ser representado. Né? E acho justo, né? Nós somos maioria, né? Pelo menos 50% das vagas. E a gente vê realmente uma dedicação maior, não desprestigiando os homens, não é isso, mas é que a gente tem percebido realmente uma dedicação maior de mulheres. Até no cartório tem um número menor de homens, porque menos homens se candidatam, inclusive. Né? A busca é muito maior de mulheres. E você sabe o que é interessante, né? E eu estou há algum tempo no sistema. Quando não tinha um projeto paridade, e aí quando fala, vai trazer primeiro veio a cota de 30%. O primeiro projeto, que era o plano de valorização da mulher advogada, ele trazia uma cota, 30% da chapa. Tem que ser de cada gênero. E aí tinha a história, nunca que nós vamos arrumar 30% de mulher. Mulher não quer trabalhar, mulher não tem tempo, mulher tem um filho, tem um marido, tem a casa, não dá tempo. Aí veio a norma, arrumou os 30%. Aí veio o projeto paridade, 50% de mulher. É a mesma história. Onde que vai arrumar 50% de mulher? Mulher não tem tempo, mulher faz o tempo, é impressionante. Então, quando abre-se as portas, quando são conferidas as oportunidades, a mulher está lá trabalhando e trabalhando bem, junto com o homem. Como você disse, não é excluir ou desmerecer o homem, é apenas trabalhar junto, ao lado, e a gente vai sempre mais longe. É isso aí. Doutora, um assunto um pouco mais delicado, que é a violência contra advogados, né? A gente tem presenciado aqui no estado de Mato Grosso várias situações, né? O que a OAB tem feito diante desses fatos, né, que aconteceram para proteger o advogado? Tem alguma ação em andamento? Infelizmente, Orociane, não é só no Mato Grosso. Também, né, nos últimos anos nós tivemos dezenas de crimes cometidos contra advogados no Brasil e no exercício da profissão, né? Então, a gente tem trabalhado junto ao Conselho Federal, né, para buscar garantir mais segurança ao advogado. Aqui no Estado, nós fizemos inúmeras reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, nós conseguimos identificar ou determinar uma determinada delegacia para atender os casos de ameaças contra os advogados e buscando sempre trazer ou pedir, né, para a Secretaria de Segurança Pública, para as polícias, uma atenção especial quando o advogado está recebendo ameaças no exercício da sua profissão. Felizmente, nós tivemos agora, recentemente, a polícia investigou agora em Nova Ubiratã, né, ali na subseção de Sorriso, um advogado assassinado supostamente, ou pelo que apresentam as primeiras investigações, em razão de um honorário que ele tinha a receber, e isso é lamentável, isso é muito triste, é revoltante. Imediatamente a nossa subseção criou uma comissão de acompanhamento das investigações. A presidente Carla Guerra, da subseção de Sorriso, tem estado pessoalmente acompanhando junto com a polícia. Buscamos esclarecimentos, buscando punição para os culpados, né, de mais esse assassinato. A advocacia, ela é uma profissão que envolve, de alguma forma, conflitos. A gente falava aqui de evitar os conflitos, mas a advocacia, ela envolve de alguma forma conflitos, e muitas vezes esse conflito ele ultrapassa ali a relação entre cliente e advogado e chega a esses casos, né, terríveis e lamentáveis que a gente tem acompanhado. Então, mais um convite para você vir para o extrajudicial, onde não tem conflitos, não tem lide, né? Já eu aqui no meu merchan, né, doutora? Bom, aliviando um pouco a pressão, porque esse assunto realmente é muito delicado e aflige, né, a sociedade como um todo, seja no golpe de advogado ou na agressão física contra advogado, isso é inadmissível. Nosso tempo está terminando, doutora. Já, passa rápido, né? Doutora, o que a senhora achou de um programa em TV aberta
para falar de assuntos relacionados ao ecossistema cartorial e que a advocacia está junto, tudo envolve direito, né? Eu achei muito bom, uma ideia sensacional, levar a informação, né, doutora Alcione? Eu acho que todo canal que leva informação, que tira dúvidas, que possibilita, né, essas informações chegar ao cidadão é sempre muito bem-vindo. Então, parabenizá-la, né, parabenizar a TV Cidade Verde pela a iniciativa, pela abertura do espaço e, mais uma vez, colocar a OAB à disposição para estarmos aqui sempre convidados, falando sobre direito à advocacia extrajudicial, outros temas que são de interesse da sociedade também. E se tiver um tempo, eu quero fazer um convite, por favor, para toda a sociedade, para os advogados e advogadas, dia 31 de agosto, nós vamos realizar a Corrida da Advocacia. Não sei se a senhora sabe, mas eu gosto de correr. Eu só gosto, mas eu estou devagar. E é uma grande festa que a gente faz. Agora, em agosto, nós temos o mês da advocacia. Então, nós temos em todo o estado inúmeros eventos acontecendo. E a gente encerra esse mês da advocacia com a Corrida da Advocacia, uma grande festa onde a sociedade, a advocacia, o judiciário, todo mundo vai participar desse evento esportivo. Então, todos convidados para correr com a gente. Inscrição no site da OAB, da Caixa de Assistência. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente da Caixa de Assistência, Rodrigo Araújo. Vamos lá, faça inscrição, vem correr com a gente dia 31. Vou até me inscrever. Vale caminhar? Quero ver. Vale caminhar. Vale caminhar? Então pronto, estou lá. Doutora, que alegria. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Recebê-la. E você de casa, fique ligado. Toda semana um episódio quentinho para você. Cartório e você? Tudo a ver. Beijo, tchau, tchau.